Olá, galera do Objetivo, mais uma aula gravada aqui, uma aula sobre história da arte, né? Então, a gente trabalhando na frente 1, né, ainda, né, dentro do ciclo 1 e do ensino médio, com conteúdo de expansão marítima, século XVI, século XVII, né? Nós acabamos andando um pouco mais rápido aí com história da arte, né? Passamos pelo movimento renascentista, pelo barroco, pelo rococó, né? Vimos a arte neoclássica, a arte romântica e agora vamos para a aula de realismo. O que é importante a gente pensar na aula de realismo, né? O próprio nome já fala, né? Do latim res, ou seja, o real. Então, mostrar a realidade a partir da segunda metade do século XIX, né? Entrando em choque, né, com o romantismo, que era uma arte subjetiva, era uma arte muito emocional, uma arte ligada à sensibilidade humana, né, ao aspecto da emocionalidade, né, do indivíduo ali. E, de certa maneira, os realistas que aparecem na segunda metade do século XIX vieram romper com isso, né? Nós temos aqui uma obra de Gustave Colbert, né, que é Os Quebradores de Pedra, né? Essa é uma das obras que mostram a ideia do realismo, ou seja, mostrar a vida como ela é, mostrar a realidade que se vivia no século XIX, na sua segunda metade ali. Basicamente, né, nós temos a ideia que o romantismo deveria ser deixado de lado naquele momento, que a ideia de fugir da realidade não era uma boa. E no momento em que a Europa vive o auge da segunda revolução industrial, que a Europa vive o auge do cientificismo, das teorias científicas, né? Aí alguém vai falar assim, mas moda, segunda metade do século XIX, né? Quais são os grandes teóricos científicos que a gente tem na época? Galera, nós temos Darwin, nós temos Mendel, nós temos, né, a ideia, né, do marxismo, né, as ideias de Karl Marx. Nós temos o positivismo de Auguste Comte. Então, é um final do século XIX, né, recheado de ideias científicas, recheado de desenvolvimento industrial na Europa, né? Nesse momento em que a realidade europeia está voltada à ciência, a realidade europeia está voltada à segunda revolução industrial, é que nasce a arte realista, a partir do artista que é Gustave Colbert. O Colbert é um grande, né, defensor do realismo, conta a história, né, que durante uma exposição romântica em Paris, o Colbert foi expulso com as suas obras realistas dali, levou as obras para um galpão abandonado na cidade e fez sua própria exposição longe dos românticos. Isso caracteriza um manifesto realista, ou seja, uma luta do pintor para mostrar a realidade, para mostrar o mundo do século XIX, para mostrar a riqueza da Europa com a ciência e a Revolução Industrial, e trazendo a partir de agora na arte uma observação mais empírica, mais científica, mais clara da natureza, sem os simbolismos, sem a sensibilidade, sem o romantizado, né, que a arte interior trazia ali. Claro que voltar à realidade é fazer uma arte materialista, né? Uma arte que esquece esse aspecto do emocional humano, né? Aquilo que o romantismo pregava com muita força, e traz uma objetividade, uma visão mais objetiva do mundo e não tão subjetiva como nós víamos, como nós entendíamos, né, naquele momento anterior do romantismo. Podemos dizer, então, que a arte realista, que é a busca de trazer para nós o real, o objetivo, o empírico, ou seja, aquilo que realmente tem base científica e que se baseia numa observação exatamente, né, baseada na ciência, na razão, no conhecimento, é o foco, é o grande up, né, dado por esses artistas que aparecem naquele período, né? Alguns consideram, né, muitos consideram, alguns não, muitos consideram, que essa arte realista do final do século XIX, ela vai dar origem, a posteriori, ao impressionismo, a uma arte impressionista, que já é considerada por nós uma das vanguardas europeias que vão fazer a transição do final do século XIX para o início do século XX, né? E claro que
a gente observa, dentro dessa lógica, né, de estarmos no realismo, caminhando para o impressionismo, que a visão do homem com relação ao mundo que ele vive, a visão do homem com relação à realidade que ele tem ali, a visão do homem com a crítica, a análise, né, social, política daquela realidade, ela é muito forte, ela é muito importante. Então, essa correlação que nós fazemos entre a arte realista, a Revolução Industrial, a arte realista e a ciência do período, ela é muito clara, ela é muito importante para entendermos esse movimento artístico ali. Bom, na pintura, nós temos aqui uma obra de Colbert também, o Ateliê do Pintor, essa obra é chamada, né, o Ateliê do Pintor. Ele vai tentar mostrar, né, aquela realidade que acontece naquele momento impactante, e nós vamos deixar de lado, né, aquelas imagens simbólicas, aquelas imagens emocionais, aquelas imagens mitológicas que eram trazidas na arte romântica do período, né? O realismo veio para mostrar a vida como ela é. Acho que o termo exato é esse, né? Mostrar a vida como ela é. E claro que um artista ligado ao movimento é um artista que está de olho, primeiro, nas questões sociais, é um artista que está de olho nas questões políticas, né? E que, claro, desenvolvendo a sua arte, desenvolvendo esse padrão do realismo, né, como vocês estão vendo nessa obra, o Ateliê do Pintor, você consegue observar os detalhes, as características básicas, né, do detalhamento, da busca pelo elemento real trazido ali. E para alguns alunos, né, que já estudaram arte, tiveram, né, a proximidade com a arte, alguns elementos desta pintura já apresentam aquela visão de pequena deformação, pequeno uso, né, da deformação no fundo da imagem, em alguns lugares da imagem, que vai ser muito comum no impressionismo, na arte que vem a posteriori, que vem logo depois, né? Claro que o que o artista quer nos mostrar aquilo é aquilo que ele vê naquele momento, é aquilo que ele observa naquela hora exata em que ele cria a imagem, onde ele estabelece a sua pintura. Então, é aquilo que eu falei, a vida como ela é, e um detalhe, né, de maneira imediata, de maneira pontual, sem se influenciar por nenhum ato imaginário, por qualquer coisa que não esteja dentro da realidade. O Colbert, né, aqui é um autorretrato, perdão, falei uma besteira enorme, né? O autorretrato eu não coloquei na aula, deveria ter colocado, mas eu prometo mostrar depois. Esse é o Homem de Cachimbo, de Colbert, tá? Mais uma obra dele ali. E é claro que, né, a gente olhando essa lógica do Homem de Cachimbo, você tem que pensar que obras como essa, obras como o Semeador, obras como os Quebradores de Pedra, que eu mostrei lá no início da aula, né, elas têm esse caráter de tentar mostrar, né, exatamente a perspectiva da pessoa, as características dela, acompanhar, né, essa visão que o elemento vive naquele momento. Então, se ele retratar os Quebradores de Pedra, como retratou, né, na primeira obra que nós mostramos ali, ele vai mostrar o trabalho pesado de um cara que vive, né, da lógica de ser um cara que tem um pouco direito social. Se ele quiser mostrar, por exemplo, a vida da burguesia, ele vai mostrar o status dessa burguesia através de uma pintura, né? Então, é lógico que mostrar a realidade social de um grupo e de outro, mostrar a realidade política na época, né? Mostrar a realidade econômica, que era a Revolução Industrial, que era a segunda fase da Revolução, que é interessante, né? Quando nós temos máquinas movidas a petróleo, eletricidade, o aço é utilizado, né? É um período muito forte para que o artista consiga, de certa maneira, colocar as suas visões de mundo, colocar as suas posições com relação ao mundo que ele vive ali. Na arquitetura, fugindo um pouco da pintura, nós vamos perceber que a grande lógica da arquitetura realista era criar prédios úteis, prédios práticos, prédios para o uso comum, para o uso diário. Não havia preocupação em criar palacetes, templos, grandes igrejas ou qualquer coisa diferente assim. Não. Construções simples, funcionais,
práticas de uso urbano que se encaixassem naquele momento de urbanização da Europa, de grande desenvolvimento que a Europa vivia, né, dentro do contexto da Revolução Industrial. Alguém vai falar assim, poxa, a arte nasceu na França com Colbert. Ela se espalha pela Europa? Claro que sim. Principalmente pelos países que viveram essa onda cientificista, essa onda de urbanização, de Revolução Industrial. Então, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, né, viveram esse momento, né, de mostrar essa vida como ela é, essa realidade social, essa realidade política que existia naquele período ali. A arquitetura se encaixa na questão da praticidade, acho que é a palavra mais clara para a gente poder entender isso daqui. E dentro da escultura, né, nós temos, né, uma busca, né, de mostrar a realidade, buscar na escultura uma cópia fiel do mundo real, né, o mais próximo possível dela ali. E um detalhe, né, dar um ar político para essa escultura. Trazer para ela a força de uma lógica política. Então, esculpir algo que traga uma discussão, esculpir algo que traga uma crítica, uma análise política naquele período ali, né? Essa obra de Rodin, né, são os Burgueses de Calais, é uma obra muito famosa de Rodin, e o Rodin, ele aparece como um grande escultor daquele período ali, né? Polêmico, crítico, voltado a essa lógica da crítica, da discussão sobre o momento da Revolução Industrial, sobre o momento do cientificismo, sobre o grande momento político da Europa ali, né? E até hoje, o Auguste Rodin, né, ele é visto também, como aconteceu com a maioria dos grandes artistas do realismo, como um cara que fez o realismo, mas caminhou para a arte impressionista, né? A gente vai estudar essa arte daqui a pouco, não é o próximo movimento ainda. Antes de entrarmos no impressionismo, nós temos ainda a arte nouveau, né? Que é a arte industrial, que é a arte ligada à Belle Époque francesa do final do século XIX, né? Mas é um dos próximos movimentos que nós iremos trabalhar em sala de aula, iremos analisar em sala de aula ali. Para nós, é evidente, né, sempre, que quando nós trabalhamos movimentos artísticos como o realismo, nós estamos saindo de novo aquele movimento pendular de não se apegar ao emocional, ao religioso, ao aspecto do não real, para nos apegarmos a uma arte mais próxima da realidade, mais próxima da racionalidade, né? E nesse caso, além da racionalidade, da realidade, a crítica política, a crítica social, a visão de mundo, né? De um mundo, né, que aparece exatamente, como eu falei, a vida como ela é, como ela acontece. E o termo, como eu disse lá no comecinho da aula, realismo, nos identifica, nos coloca numa posição da gente entender que buscou-se o tempo inteiro o retrato da realidade. Buscou-se o tempo inteiro mostrar o que acontecia no mundo naquele momento, naquela metade do século XIX, vamos colocar assim, em que há uma mudança violenta, uma transição muito grande, né, dos movimentos ali na Europa. Eu quero falar para vocês uma coisa importante. A arte realista, a próxima arte, a arte nouveau, né, que é a arte muito ligada ao designer, né, a própria Revolução Industrial também. E o impressionismo são movimentos que vêm num processo de urbanização, modernização, avanços tecnológicos que a Europa vai receber, o desenvolvimento das grandes cidades europeias, né? A grande evolução, vamos colocar assim, do homem na segunda metade do século XIX. É um momento muito interessante, é um momento muito forte para a arte, né? E como eu falei, o Rodin, o Colbert, que é o pintor, e outros que aparecem aqui, né, como artistas do realismo, eles têm essa lógica de tentar romper com o romantismo, e eu volto a falar do manifesto realista de Colbert, né, quando ele, expulso da exposição romântica, ele faz sua própria exposição realista num galpão de Paris, e o povo vai até lá ver as obras dele, né?
Então, ele critica, ele bate, ele luta contra os românticos que não o aceitam naquele momento ali. E essa arte ganha muita força. Por quê? Porque muito do que nós conhecemos do século XIX, da segunda Revolução Industrial, da vida urbana, da vida social da Europa, é retratado nesse tipo de obra, né? Ou seja, exatamente aquilo que aconteceu, da maneira que aconteceu, buscando mostrar empiricamente o homem e a natureza que está em volta dele e o que está acontecendo naquele momento exato ali. Beleza? É uma aula curta, é uma aula, de certa forma, onde nós repetimos muito ideias durante ela, né? Mas é uma aula muito importante, até porque ela vai abrir caminho para nós, para que na virada do século XIX apareçam as vanguardas da Europa, como o impressionismo, depois o pós-impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, que vão aparecer ali. E que vão chegar no Brasil, vão estar no Brasil no início do século XX, né? Representadas na Semana de Arte Moderna de 22, que nós vamos trabalhar no Caderno 4, mais no final do ano, tá bom? Bom, galera, esse era o recado, esse era o nosso bate-papo sobre realismo de hoje, né? Espero que vocês tenham pego a ideia central, espero que vocês tenham entendido e interpretado a importância do Courbet, né, como pintor, e do Auguste Rodin como escultor ali, e pensar, de certa maneira, que quando nós falamos em arquitetura no período, eu acho que a palavra mais conveniente para falar da arquitetura é a praticidade. É o uso prático, é o uso cotidiano. E aí nós temos claramente os três movimentos de pintura, escultura, arquitetura, que vão mover aquele período. Beleza? Galera, na próxima semana trabalharemos o Art Nouveau, que é o arte do designer, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos discutir um pouquinho do Art Nouveau, e eu vou falar um pouquinho da Belle Époque, né? Do auge do desenvolvimento europeu, principalmente francês, no final do século XIX, com a segunda Revolução Industrial. Beleza? Um abraço para todo mundo, beijos meninas, beijos meninos, e até a próxima aulinha nossa, tá? Espero vocês. Tamo junto aí. Um abraço. Tchau, tchau.